iniciar este vídeo, solicito a vocês que façam um gesto simples e gratuito, de dar likes aqui embaixo, de ativarem o sininho para receberem as novidades, se inscreverem no canal, comentarem o vídeo e também compartilharem com os contatos de vocês. Isto e não custa nada, questão de segundos vocês fazem essas ações que ajudam muito o nosso canal. E também ouso pedir a vocês, porque nos relacionamos aqui com pessoas dignas, o apoio financeiro de vocês. Nos ajudem, me ajudem, por favor, estou precisando, né? A situação está muito difícil. Ajudem aqui, por favor, contribuindo com Pix, aqui o e-mail domorvandila@gmail.com, com a quantidade que vocês puderem, o máximo que vocês puderem, porque isso nos ajudará muito no nosso trabalho aqui e na minha própria saúde mesmo. Agradeço a vocês. Saúdo com solidariedade e pesar a companheira Pamela da Silva Arruda, viúva do Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu. Já enviei mensagem para ela pelo Instagram, convidei-a para participar de uma conversa aqui com a gente. Estou à disposição para quando ela quiser, ela puder. Ela tem muito que falar e ensinar para as mulheres brasileiras, para os homens brasileiros, para as famílias brasileiras, para o povo brasileiro. E também eu já saudei aqui, já me solidarizei com ela em outros programas, em outros vídeos, e reitero isso, né? Solidariedade a ela, força aí, companheira, né? Em memória do grande guerreiro, militante, combatente, Marcelo Arruda, o sempre teu companheiro. Pois eu volto aqui ao assunto para analisar duas pessoas que fazem parte desta trama aqui, que redundou no assassinato do Marcelo em julho de 2022. Não preciso comentar o contexto, não preciso analisar o ambiente do país, mas sim ao seu Jorge Garanho, o assassino, o homem que estragou a vida toda, matando este grande companheiro Marcelo Arruda, por motivações fúteis. Fúteis em relação à vida. Ele poderia debater com Marcelo, diz que não conhecia esse grande combatente. Poderia trocar ideias, poderia dissuadir o Marcelo, como fazem as pessoas civilizadas, que conversam, partilham experiências, externam os seus sentimentos com relação ao momento que vive, mas não atirar, invadir o ambiente em que Marcelo comemorava o seu aniversário de 50 anos e tirar a vida de um trabalhador, de um militante dos mais preciosos, de um pai que deixou filhos enlutados para sempre, inclusive um bebezinho, de uma esposa, valorosa companheira Pamela. Justifica qualquer coisa que se faça em nome disso? Não justifica. Pois o seu Jorge Paranhos é um personagem que merece ser colocado na cena o mais despidamente que nós possamos, dos nossos sentimentos, das nossas iras, das nossas raivas com ele. E também outro personagem que a gente precisa analisar é a questão do desembargador. O desembargador Gamaliel Semi-Escrafta. Ele ainda acrescenta entre parênteses lá no seu
na sua conta no Facebook o apelido Seminho. De agora em diante não tratarei o desembargador Gabriel com o decoro do cargo que ele exerce imerecidamente. O tratarei com respeito, sim, mas de seu Gabriel. Pois o seu Gabriel, que recolheu lá as questões respondidas pelos escrutínios dos que ocupavam os lugares para julgar Marcelo, e depois deu o seu veredito, condenou o seu Jorge a 20 anos de prisão. Não condenou a pena máxima, que é como reza o Código Penal, que deveria acontecer a uma pessoa que praticou uma violência inominável, uma violência brutal, que tirou a dinâmica biológica de uma vida, mas também a alegria e a felicidade de milhões de pessoas do Brasil. O seu Jorge Paranho, ao praticar este crime, o fez em nome do fanatismo, da intolerância, do ódio, da irracionalidade, da negação do diálogo, da convivência, da relação saudável entre diferentes, e impôs a morte. Então é preciso entender um pouco do papel deste homem que estragou a sua vida. Já direi por quê. E também o papel do desembargador, voltando a ele, o seu Seminho, o seu Gamaliel Semi-Escáfida, que na sua página no Facebook, ele fechou, não se tem mais acesso à página dele, a sua conta funciona, está lá, mas inacessível, porque certamente esse tipo de gente, como descreverei, que é o seu Gamaliel, não aceita o debate, não aceita a efervescência da avaliação pública do julgamento que ele impôs ao Marcelo de apenas 20 anos. E não só isso. Não só isso. O seu Gamaliel impôs 20 anos, como dizem muitas pessoas que se referem a essa decisão dele, que ele, na verdade, libertou o seu Paranho. Mandou para casa, com algumas condições, claro, mas mandou um criminoso, um assassino, um violento, como ele mesmo diz, um estúpido, para casa, impondo riscos, inclusive, à família do seu Jorge Paranho. Porque quem matou o Marcelo pode matar a esposa, pode matar os filhos, pode se matar. Mas o seu Gamaliel não pensou nada disso. Ele pensou em dar liberdade, porque com tornozeleiras nas pernas, em casa, cuidado pela esposa, pela família, é liberdade. Quantos milhões de trabalhadores, de negros e negras, de mulheres, que por causa de um pote de manteiga, por causa de um sanduíche, por causa de um saquinho de batatas fritas, amargam prisões em ambientes os mais violentos. O seu Jorge Paranho foi mandado para casa. Não tem nada a ver com esta... Não tem... este ato desse seu Gamaliel não tem nada a ver com a realidade, mas com o privilégio do seu Gamaliel. Certamente pressões funcionaram aí para que ele assim agisse. E se assim foi, ele disponibilizou o cargo de desembargador, que é um cargo público a serviço do Estado,
Estado do Paraná e do Estado brasileiro, a serviço da Justiça, para atender interesses em torno do seu Jorge Paranhos. O seu Gamaliel, acossado por as críticas que ele leu na sua conta no Facebook, depois ele fechou, ele não tolera o contraditório. E não pode tolerar mesmo, como descreverei agora na sua biografia. O seu Gamaliel mandou o seu Paranhos para casa, descrevendo a seguinte situação, né? Apesar de num ou dois parágrafos falar sobre a estupidez da morte de Marcelo, ele carregou praticamente o texto inteiro em descrever as justificativas que o mandaram o Jorge Paranhos à liberdade da sua casa. E deu a entender, a gente precisa ler nas entrelinhas, deu a entender que o seu Jorge Paranhos recebeu muito mais tiros, 9 tiros de Marcelo, enquanto este patriota verdadeiro brasileiro, caído ao chão para defender a sua esposa, seus familiares, seus amigos em festa, desferiu esses 9 tiros. E também o seu Gamaliel, do alto da sua arrogância, descreveu que o seu Jorge Paranhos foi chutado na cabeça, no maxilar, no rosto, nos ombros, nas pernas, nos braços. Teve um braço, inclusive, quebrado. E que tem uma bala no cérebro. Tudo isso para dar a entender que o culpado foi o morto. Culpadas foram as pessoas que reagiram desta forma, afinal foram invadidas. Todas correram riscos de serem baleadas na festa, em Foz do Iguaçu. Culpando as pessoas pelo ato instintivo que tiveram, pela forma como reagiram a esta barbaridade injustificável. E elas foram condenadas pela nota do seu Gabriele, do seu Gamaliel. Elas foram julgadas. E também condenou, através da nota pública, o Marcelo, o companheiro Marcelo, por atirar naquele que apareceram uma vez para perturbar. Marcelo e a família pediram que ele se afastasse, ele não fazia parte dos convidadas da lista dos convivas, fosse para casa. Quando ele, insistindo, com a mente cheia de mal, retornou, deixando a família em casa, a esposa em casa, o bebezinho em casa, para fazer essa carnificina lá dentro. Mas quem foi condenado pelo seu Gamaliel foi o Marcelo Arruda, por desferir tiros para proteger a sua família, por alojar uma bala no cérebro do seu Jorge, por os convidados pisotearem em cima do bandido, do criminoso, e pelo estado dele, que perdeu 30 quilos porque não tem condições de mastigação, porque o seu maxilar foi destruído. É evidente a condenação que ele faz, de novo, do morto. Agora, por que um desembargador, um juiz, ocupa um cargo de Estado para praticar isso, desviar as atenções, não aceitar as críticas da sociedade? Por quê? Então, é fácil de entender por quê. Como eu não pude ler a página dele, porque ele, com aquela coragem dos bolsonaristas, como ele é, travou tudo, impediu, eu fiquei com o conteúdo postado por
Leonardo Sobreira, jornalista Leonardo Sobreira, que disse que o seu Gamaliel, na verdade, era um bolsonarista, trumpista, lavajatista e sionista. Ora, aí é possível entender as ações do seu Gamaliel. Como é que deveriam agir os bolsonaristas em relação a esse caso? É condenar aquele que foi assassinado. É endossar o sofrimento da família dele. Pois esta corrente de pensamento, se é que pode se chamar de pensamento, é cruel, é desumana, é abusiva, é violenta. E lá na sua página, segundo diz o nosso jornalista, segundo escreve o nosso jornalista, ele fazia propagandas, elogios a Bolsonaro. Então é provado. Todas as pessoas agem de acordo com aquilo que pensam, da visão que tem do mundo. E este homem que ocupa um cargo no judiciário paranaense agiu assim. Quem sabe lá quantas injustiças ele fez em todos os outros júris, nos resultados dos julgamentos. É preciso investigar, Senhor. Bolsonarista tem que ser investigado. Como também ele é trumpista, apoiador de Donald Trump, adorador do bandido que tentou dar um golpe nos Estados Unidos, dando a receita para o golpe que seria tentado no Brasil aqui no dia 8 de janeiro. Lá no dia 6 de janeiro de 2018. Trumpista é este que quer destruir a Palestina, fazendo lá um resort para ganhar dinheiro, visto que ele é corretor de imóvel, um picareta, que quer ganhar dinheiro em cima do sangue do povo palestino. Este é um inspirador. Não é nem um filósofo, não é nem um grande autor das leis, das interpretações legais, mas Trump é um inspirador desse senhor que condenou Marcelo Arruda com a nota que ele emitiu para se defender de todas as críticas que se dirigiam a ele. É lavajatista, um adorador de Sérgio Moro, de Gabriela Hard, de Deltan Dallagnol, de todo aquele elenco de marginais que sabotaram a riqueza no Brasil, sabotaram as empresas do Brasil, destruíram a Petrobras, pois o seu Gamaliel é adorador da Lava Jato. Então como é que ele decidiria outra coisa? Ele encontrou mecanismo para chegar a esse resultado de apenas 20 anos de condenação de um criminoso, de um bandido, dos mais violentos, e ainda mandá-lo para casa desfrutar da proteção da sua família, dos cuidados da sua família. Ele reclama que o Paranhimo ficou todo sofrido, chega a dizer que ele vive em estado de inferno. Mas então o lugar dele não seria em casa, seria no hospital. Ele alega que faltaram os recursos. Mas afinal, ele não poderia ajudar? O seu Gamaliel não podia ajudar? Não podia contatar com alguém que ajude financeiramente? Afinal, um bandido a serviço desses interesses não tem apoio? É abandonado assim? É jogado na sua casa? E finalmente, o seu Gamaliel Gamaliel é sionista. Não basta toda a lista anterior. É preciso este item. Ele é sionista. Ele apoia os atos violentos, o terrorismo de Estado praticado por Israel
contra o povo palestino, milenar naquelas terras, enquanto muitos ali que participam desses abusos da guerra chegaram há pouco tempo na Palestina. Não, mas o seu Gamaliel é sionista, é apoiador do nazismo praticado por Netanyahu, pelo Estado sionista de Israel. Por isso, fazer o que fez, condenando, através de uma nota, Marcelo Arruda é próprio dos princípios desse senhor. Assim como condenou os ateus, dizendo que todos iriam para o inferno por não aceitarem o cristianismo segundo o modelo dele, deste desembargador que condenou Marcelo numa nota pública. Este é um homem embalado pela partidarização do ódio. É o homem que julga de acordo com os interesses do fascismo, do ódio, dos interesses dominantes, dos interesses sionistas, lavajatistas. E é anti-Lula, até as raízes dos cabelos, falando mal, mentindo contra o ex-presidente Lula. E ele faz escolha clara. Quem adora Sérgio Moro, odeia Lula. Quem ama Sérgio Moro e Dallagnol, quer a prisão de Lula. Quem ama o lavajatismo, quem é lavajatista, como todos aqueles bandidos lavajatistas, quer que Marcelo morra de novo. Agora, para concluir, é preciso que a gente entenda o quanto desses existem por aí no judiciário brasileiro, nas polícias brasileiras, nas polícias estaduais, nas polícias municipais. Quantos Gamaliel, semi-escráfida existem por aí? Perigosos, violentos, que sempre se colocam ao lado da morte, do ódio, da mentira, da condenação dos inocentes. É isso que significa esse Senhor. É isso que significa a liberdade que deu para Paranhos. É isso que significa quando ele joga na cara do povo brasileiro. Olha, Jorge fez bem em matar Marcelo Arruda. E eu agora mato de novo através de uma nota condenando as pessoas que, enfurecidas com o que houve no salão, por ocasião da comemoração do aniversário, condenando os tiros que um homem, pai, sequioso por defender a sua família, desferiu contra o bandido, assassino, fascista, que entrou no ambiente para jogar fogo no paiol. Pensemos nisso. Nós temos que refletir sobre isso. Temos que conversar sobre isso. Temos que tomar este exemplo para que sempre sejamos iluminados por escolhas mais justas, por escolhas que nos orientem no caminho do bem, no caminho da misericórdia, no caminho da compaixão, no caminho dos injustiçados.